O Sol. Uma poderosa fonte de energia capaz de produzir trilhões de watts. Apenas comparável à energia das jogadoras da seleção, que se renova a cada finta. Não há energia como a feminina. E Iberdrola, a maior apoiante das energias renováveis, incluindo a feminina. Está no ar o Domínio da Guerra da Rádio Observador, sempre com o Major-General José Arnão Moreira. Bom dia, bem-vindo. Olá, bom dia e feliz aniversário. Feliz aniversário para todos nós e para os nossos ouvintes. Fantástico, verdade. Muito bem. Também nos pode acompanhar com imagem nas redes sociais do Observador. Começamos pela Cimeira da NATO, onde estiveram presentes os chefes de Estado e de Governo dos 32 membros da Aliança. Muitas expectativas, porque todos queríamos saber, afinal, qual era o grau de compromisso da administração norte-americana para com a defesa da Europa, garantir também o aumento substancial dos orçamentos de defesa e acertar o calendário desses investimentos. Chegou a haver dúvidas sobre a presença de Donald Trump e até sobre a possibilidade dele se encontrar com Zelensky. General, que balanço faz deste encontro nos Países Baixos? A quantidade de sobressaltos que esta cimeira gerou é brutal. Nunca houve tanta expectativa. Mas não, sobretudo quando comparado com aquilo que foi a celebração em Washington dos 75 anos da Aliança. Tudo programado, comunicado tudo fantástico no final. Mais controlado. Uma unidade entre os membros da Aliança verdadeiramente cimentada por declarações públicas entusiásticas. Bom, chegámos a esta cimeira com aquilo que eu já utilizei, uma palavra que eu já utilizei, que é ansiedade, com muita ansiedade. Quer dizer, estávamos todos desejosos de ver se conseguíamos chegar ao final da cimeira sem rebentar nenhuma bomba. Bom, eu julgo que eu gostaria de distinguir aqui dois períodos. O primeiro período é o do caminho para a cimeira. Porque é importante também olhar para este caminho para esta cimeira. Que depois gerou toda a expectativa, toda esta expectativa. É importante olhar para ela. Esta cimeira decorria pouco tempo depois do G7, da reunião do G7 no Canadá, em que Trump não esteve até ao final. Bom, havia uma enorme ansiedade, que é a tal palavra-chave para esta cimeira. Havia uma grande ansiedade se Trump resistiria à cimeira até ao final ou se não encontraria aqui um outro motivo para se ausentar mais cedo. E, portanto, a cimeira foi reduzida no seu formato àquilo que eu considero o mínimo olímpico necessário para haver uma cimeira. Portanto, foi reduzida no tempo para que Trump não tivesse tempo de se enfadar e descobrir uma agenda que lhe permitisse sair mais cedo. Depois, a posição de Espanha à última da hora, contrariando o consenso. Vamos ver, esta posição espanhola não ficou pública, pelo menos aos olhos da grande maioria dos observadores, durante todo este processo que se iniciou com a visita de Mark Rutte às várias capitais europeias. Não ficou claro que a Espanha tinha uma posição tão inflexível que a levaria, inclusivamente, a entrar em confronto com Trump. Ora, a cimeira tinha sido desenhada para agradar a Trump e, portanto, a posição à última da hora, expressa daquela forma em que diz que os Estados Unidos não mandam em Espanha, a Espanha é um país soberano, dito assim desta maneira, enfim, lá está a ansiedade, lá ficou a ansiedade, é agora que isto vai estourar. Depois, a dúvida que ficou com o comprometimento de Trump com o artigo 5º do Tratado de Washington. E isso durou até à última da hora, porque já vinha Trump no avião presidencial e ainda disse que iria esclarecer na cimeira, iria esclarecer o seu comprometimento com o artigo 5º. E depois, aquele episódio da divulgação da mensagem pessoal de Mark Rutte por Trump, que foi deselegante. Pronto, isto é uma palavra também, podemos utilizar deselegante para não irmos mais longe. Aquilo era uma mensagem de natureza pessoal
que se destinava a entusiasmar Trump, manter Trump entusiasmado na cimeira. Isso é a estratégia que o secretário-geral tem que fazer para manter Trump agarrado até ao final. Essa é a evolução do secretário-geral. Bom, se nós divulgássemos as mensagens pessoais trocadas entre todos os chefes de Estado, iríamos ter uma dose infinita de risada, porque são mensagens de natureza pessoal, não são mensagens de natureza institucional. Mas, portanto, o caminho para a cimeira esteve rodeado de incidentes. E o principal ainda não disse, que era a questão do Irão, de Israel e do bombardeamento dos Estados Unidos. Portanto, tudo isto poderia colocar em causa quer a realização da própria realização da cimeira, em face, enfim, de outros assuntos mais relevantes na ótica da administração norte-americana. Bom, isto foi o caminho acidentado com este um percurso aqui cheio de incidentes. Mas a reunião em si correu bem. A foto de família foi simpática, não houve discussões extraordinariamente diferentes, com exceção da questão de Espanha, e, sobretudo, Trump pareceu agradado com esta reunião, que era uma coisa que nós não tínhamos visto até agora. Falou sempre de forma simpática sobre os líderes europeus, que os líderes europeus eram pessoas que estavam muitíssimo interessados na defesa dos respectivos países. Ele saiu entusiasmado, do meu ponto de vista, saiu entusiasmado desta reunião com a NATO. E depois houve uma reunião com Zelensky. Nós ficámos na altura, quando foi da reunião do G7 do Canadá, que ele se tinha ido embora para não se cruzar, para não tirar a fotografia com Zelensky. Ora, a presença de Zelensky nesta cimeira criava aqui também uma expectativa grande. A reunião correu muito bem. Para já ele foi muito simpático logo no início a chamar a Zelensky nice guy. Portanto, o nice guy foi se nos lembramos o que aconteceu na sala oval. Exatamente, foi um bom ponto de partida para uma reunião, para uma conversa que foi longa, 50 minutos, que mereceu, sobretudo, uma referência de Trump no final, no sentido de procurar encontrar soluções para a entrega de baterias e mísseis Patriot para a Ucrânia. Enfim, eu julgo que esta reunião com Zelensky correu muito melhor do que aquilo que nós estaríamos eventualmente à espera. E Trump saiu desta cimeira da NATO, acho que satisfeito. Ela toda foi montada exatamente para ele sair satisfeito. Depois temos a questão do comunicado final. Bom, este comunicado final foi curtíssimo em relação àquilo que é a prática dos comunicados finais da NATO. Só tinha 5 parágrafos, que era para ser fácil de ler. Foi bem para resumido. Ninguém dizer que era longo demais para ser lido, não é? Consegui imprimir aquilo numa única página. O comunicado era absolutamente impossível. Uma única página foi suficiente para isso. E um dos parágrafos também não precisava de ser impresso, porque eram os agradecimentos finais à forma como os Países Baixos tinham recebido e acolhido Trump e a cimeira. Portanto, digamos, tirando esse último parágrafo dos Trump e a cimeira? Dos quatro, o que é importante reter deste comunicado final, destes 4 pontos que sobraram? Bom, no primeiro ponto, o que foi importante foi reafirmar o compromisso com o artigo 5º. Está lá explicitamente dito que os aliados reafirmam o seu compromisso com o artigo 5º. Esta era uma das dúvidas que tinha levado a toda aquela ansiedade. Depois, a segunda é interessante porque os Estados Unidos têm vindo em vários fóruns de natureza multilateral tentado evitar colocar a Rússia no comunicado, isto é, defini-lo como um inimigo, um adversário, etc. Ora, desta vez, a Rússia aparece lá. A Rússia está definida como uma ameaça de longo prazo à segurança euroatlântica. Portanto, isto está muito explícito. E o compromisso dos aliados com os 5%.
ponto. Depois o ponto 3 é a decomposição dos 5% naquela fórmula dos 3,5% mais 1,5%. E depois tem um ponto que me parece introduzido de propósito pela administração norte-americana, que é a expansão da cooperação industrial transatlântica na área da defesa. Isto é, os europeus preparam-se através dos mecanismos da União Europeia para financiar um conjunto de projetos, enfim, para alimentar estes 5%, ou pelo menos a parte dos 3,5% dedicado àquilo que são os grandes equipamentos de defesa. Os Estados Unidos falam aqui numa cooperação transatlântica industrial, abrindo aqui também a porta para que algumas destas compras sejam feitas nos Estados Unidos. Não com o dinheiro europeu, mas os europeus não irão deixar de comprar aos Estados Unidos. Por uma razão também prática, é que nós vamos demorar tempo também a levantar a indústria europeia de defesa e, portanto, não se pode deixar de comprar aos Estados Unidos. Bom, em resumo, Trump pode cantar vitória. Eu acho que sim. Quer dizer, temos que lhe dar este... A Europa precisava deste aperto. Saiu daqui satisfeito. Os europeus também. Porquê? Porque encontraram em Trump e nos 5% a justificação para agora, junto dos seus eleitorados, dizer nós comprometemos-nos com isto, fomos um bocadinho forçados pelos Estados Unidos para isto e, portanto, vamos ter que o fazer. Quer dizer, os líderes europeus também saíram reconfortados com isto, porque arranjaram agora uma justificação para, junto do seu eleitorado, dizer não era bem isto que nós queríamos, mas teve que ser. Mas teve que ser para garantir a unidade euro-atlântica. Agora, o que era importante é que, em vez dos artifícios contabilísticos que se preparam aí para, de repente, inflacionar as despesas com defesa, que olhássemos para as capacidades. Era importante olhar para as capacidades mais do que em relação aos gastos. Os gastos podem ser inflacionados do ponto de vista contabilístico e as capacidades é uma coisa que a gente mede bem. Eu tenho uma frase para esta cimeira. Então? Os europeus têm mais medo de Donald Trump do que de Vladimir Putin. Isto é, já temos título. Não foi Vladimir Putin que levou os europeus a falar em 5%. Foi Donald Trump. Não foi a ameaça, não é? Não foi a ameaça, foi Donald Trump. Isto é, os europeus têm mais medo de Donald Trump do que têm de Vladimir Putin. Bem, nesta segunda-feira, durante a emissão especial do nosso Domínio da Guerra, porque houve este extra, falámos sobre o bombardeamento norte-americano ao Irão. No mesmo dia, Donald Trump anunciou um cessar-fogo entre Israel e o Irão depois de 12 dias de conflito. Como é que está a decorrer esse cessar-fogo, general? E estamos perante um novo capítulo nesta região? Tem-se aguentado. Nós na segunda-feira tivemos aquela nossa espetacular edição especial e, entretanto, houve alguns desenvolvimentos que importa aqui também referir. Bom, Trump definiu esta operação como um êxito militar espetacular e acrescentou: as principais instalações de enriquecimento nuclear do Irão foram completamente destruídas. Bom, o que é que disse a Guarda Revolucionária Iraniana? Também fez um comunicado fantástico. Disse assim: foi lançado um poderoso e devastador ataque com mísseis sobre a base aérea de Al-Udeid, no Catar, como parte da Operação Anunciação da Vitória. O Irão, em nenhuma circunstância, deixará de responder às agressões contra a sua integridade territorial, soberania ou segurança nacional. Portanto, toda a gente ficou satisfeita, que é o que é importante nisto. Só é possível saltar de uma situação de guerra para uma situação de cessar-fogo se alguém tiver capacidade de encaixe e se todos puderem, junto das respectivas opiniões públicas, mostrar e cantar vitória. Portanto, cada um à sua maneira, às vezes ficamos muito nervosos de ver os iranianos na rua a cantar vitória. É bom que cantem vitória.
porque foi isto que permitiu aceitar este cessar-fogo. Portanto, todos tiveram que mostrar para o seu eleitorado que estiveram à altura das suas responsabilidades. Mas, na verdade, o Irão é o grande derrotado desta confrontação com os Estados Unidos. É claro que agora começa-se a colocar em questão se os resultados da destruição militar são reais ou não são. Bom, aquelas centrifugadoras estão dentro de uma montanha. Vai ser muito difícil de saber o que é que aconteceu àquelas centrifugadoras. Eu confio na Agência Internacional de Energia Atómica, que disse, através de Rafael Grossi, que muito provavelmente estarão destruídas aquelas centrifugadoras. É preciso ver que as centrifugadoras precisam de condições muito especiais de estabilidade para poderem funcionar. Só o impacto das bombas. Elas têm rotações da ordem das 100 mil rotações por minuto. Isto é uma brutalidade. Precisam de uma estabilidade brutal. Também me pareceria difícil que, depois de sujeitas estas bombas especialmente desenhadas para isto, que essas condições de funcionamento e de estabilidade se mantivessem. Mas isto agora é uma guerra que vai demorar muito tempo até a intelligence ser capaz de, enfim, ter um assessment mais profundo sobre isso. Mas o que me parecia aqui importante é que quem gosta do Irão levou isto apenas para a questão das centrifugadoras. Mas isto vai muito para lá das centrifugadoras, muito para lá, porque os Estados Unidos demonstraram pelo menos 5 coisas ao Irão. Isto são lições que o Irão, apesar de não as reconhecer, certamente as soube ler. E essas são as seguintes. A primeira é: Israel está protegido pelos Estados Unidos da América. E, portanto, aquele ADN específico do regime islâmico da morte a Israel e do desaparecimento de Israel não irá acontecer. Os Estados Unidos mostraram também, através desta sua ação, que a segurança de Israel é um ponto de honra para os Estados Unidos. Portanto, o regime de Teherão ou muda o seu discurso ou arrisca-se a continuar a ser alvo aqui desta proteção de Israel pelos Estados Unidos. Segundo questão, espero que o Irão tenha lido isto também, é que os Estados Unidos têm toda a liberdade de ação para bombardear o Irão. Toda a liberdade de ação. O Irão não foi capaz de contrariar nenhum dos ataques. Os americanos passearam-se sobre o céu do Irão. Passearam-se. É claro, deixaram cair 14 bombas, mas podiam ter deixado cair 140, quer dizer, é isso que o Irão tem que ler. Caíram 14 porque era o objetivo mínimo que os Estados Unidos pretendiam. Mas os Estados Unidos teriam tido capacidade para lançar, em vez de 14, lançar uma centena de bombas. Portanto, isto é uma mensagem para o Irão que o Irão terá certamente lido. Terceira questão. Os Estados Unidos têm o apoio de todos os aliados. Já os Estados Unidos foram capazes de fazer uma operação muito longe daquilo que é a sua mainland, o território dos Estados Unidos, porque têm a capacidade de ter aliados em todo o mundo para o poder fazer. Nós também contribuímos com a nossa cota-parte, deixando de estacionar os aviões reabastecedores nas lajes. Portanto, os Estados Unidos beneficiam de uma liberdade estratégica à escala global. Espero que o Irão também tenha percebido isto. Depois, outra coisa. A Rússia e a China foram incapazes de ir em socorro do Irão. Fizeram apenas declarações. Não passou disso. Não passou disso. Isto é, não conseguem proteger o Irão. O Irão não está protegido pelos seus mais fervorosos aliados. Os seus fervorosos aliados não se vão atravessar para defender o Irão. E, finalmente, o último. Não foi só Israel que foi defendido. Foram todos os Estados do Golfo. Os Estados do Golfo, não obstante do ponto de vista político não o possam expressar, ficaram muito satisfeitos de saber, que os Estados Unidos estão disponíveis para acabar com esta questão da bomba nuclear na posse do Irão.
Como mencionou há pouco, o primeiro-ministro de Espanha aproveitou a Cimeira da NATO para enfrentar Trump e questionar os aumentos em defesa. Sánchez foi defender que poderia aumentar as capacidades militares sem aumentar a despesa. Acabou por não convencer os aliados e por irritar Trump, não foi? Era fórmula mágica ou há aqui uma cortina de fumo de Pedro Sánchez? Não, ele não tinha nenhuma fórmula mágica. Isto foi apenas uma cortina de fumo para efeitos eleitorais internos. Para manter viva a sua coligação no poder. Mas Espanha saiu machucada desta coisa. E com uma ameaça de Trump. E, portanto, não sei se os interesses espanhóis foram devidamente acautelados, porque os 5% ainda vamos ver até 2035. São 10 anos. Sim. São 10 anos. Haverá muito mais que Sánchez durante estes 10 anos. E, portanto, Sánchez fez uma coisa que os militares espanhóis já deram a conhecer por vias não oficiais. É que o prestígio custa muitíssimo a ser ganho e se perde em 2 minutos, dizem os militares espanhóis. O nosso ponto de mira de hoje coloca sobre a Cimeira dos BRICS, marcada para o início de junho. Xi Jinping já anunciou que não vai e Vladimir Putin só estará presente por videoconferência. O que é que se passa com esta Cimeira dos BRICS? Todo o entusiasmo dos BRICS está, do meu ponto de vista, a colapsar aos bocadinhos. Porque para os BRICS são uma ideia, sobretudo da China. Ora, ainda na última cimeira em Kazan, houve um alargamento brutal a mais 5 membros. Ora, de repente, quando vem a cimeira no Brasil, Xi Jinping diz que tem coisas de agenda que o impedem de ir. Então, mas a agenda não tem prioridades. A agenda tem prioridades. E não é o que aconteça sem saber. Os BRICS já não são a prioridade para a China. Isto é uma coisa que nos vai certamente merecer muita reflexão. Mas há aqui uma questão fundamental. É que Putin está acusado pelo Tribunal Internacional. É que a Índia vai ser um convidado de honra e a China não está muito satisfeita com isso. E em terceiro lugar, o Brasil nunca se deixou envolver no Belt and Road Initiative e Xi Jinping também não está satisfeito com isso. Vamos esperar para ver no que sai desta cimeira. General Arno Moreira, muito obrigada por mais um Minuto da Guerra. Bom fim de semana para todos. Mais uma vez, parabéns ao Observador. A todos nós, muito obrigada.